What is love? Oh baby, don't hurt me no more. Já tinha até esquecido como comemorar uma vitória. Se liga aí, torcedor bugrino, pode comemorar. Vamos falar tudo sobre Guarani 1, Brusque 0. Torcedor, antes de iniciarmos, já curta esse vídeo, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos e o mais importante, inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube. Glória, glória a Deus! O Guarani volta a vencer depois de 13 jogos. Em 30 jogos, essa é a quarta vitória do Guarani no ano. Ano extremamente difícil para o Guarani. Uma vitória que ela foi levada mais pela parte psicológica, né? Melhorou o nosso psicológico. Porém, na tabela ainda continua da mesma forma. Estamos em último lugar no Z4, a 8 pontos de diferença para a Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona, né, de rebaixamento. E essa diferença ainda pode aumentar porque o Botafogo de Ribeirão ainda vai jogar na rodada. Essa foi mais uma partida ao comando do Marcelo Cordeiro e do Jairo. Com eles conseguimos a segunda vitória no campeonato, 11 pontos, dá uma animada aí para ir seguir, né, com o segundo turno com esperanças aí de dar adeus ao rebaixamento da Série C. E o Marcelo assumiu o comando do Guarani após Pintado ser desligado do time, onde ele atuou na partida Amazonas 1, Guarani 1. O Pintado ficou um pouco mais de 30 dias no comando do Guarani, obtendo 3 empates, inclusive um com o Derby Campineiro, e 3 derrotas, né? Então, uma porcentagem de 16% de aproveitamento na Série B. O Guarani tem que valorizar muito essa vitória. Muita gente está falando, mas foi contra o Brusque, que também está na zona de rebaixamento, que é uma equipe fraca. Mas, cara, é Série B, é adversário, tem que lutar para vencer. A gente também jogou bem contra equipes melhores qualificadas, mas no final a gente não conseguiu ganhar partidas. O que a gente precisa hoje é ganhar partidas e, melhor ainda, contra os nossos adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O Brusque vinha aí de uma sequência de 8 jogos sem perder e o Guarani vinha numa sequência de 13 jogos sem ganhar. Só deu Guarani no jogo, O Guarani chutou 28 vezes ao gol, deu 28 chutes, acertando 10, enquanto o Brusque só chutou 5 vezes, chegando 2 vezes ao gol. Vladimir nem se ouviu, né, falar no nome. A defesa do Guarani também não teve nenhum trabalho. Então o Guarani dominou a partida do início ao fim. Só que o torcedor bugrino está acostumado já, né, a sofrer. Então estávamos pressionando bastante. Primeiro tempo foi muito bom, né, do Guarani. Mandamos 2 bolas na trave, tivemos ótimas oportunidades de gol e 1-0 foi barato. A gente só não ganhou de goleada porque o goleiro do Brusque estava numa tarde inspirada. Vamos aí para os destaques da partida. Matheus Bueno foi o responsável pelo gol. Após um final de semana anterior, que ele foi muito crucificado no gol do Goiás, de empate do Goiás, que ele foi até substituído no intervalo da partida, se redimiu e logo aos 3 minutos do segundo tempo, após um belo cruzamento do Luan Dias, ele mandou de cabeça no cantinho, fazendo 1-0 e garantindo aí os 3 pontos do Guarani. Foi uma cabeceada consciente, muito bem calculada e inteligente. Então, parabéns para o Matheus Bueno, que teve mais espaço no meio de campo, se apresentando bastante ao ataque. Então, deu uma mobilidade muito boa ali no meio de campo junto com o Luan Dias, que também, além de ser o responsável pela assistência do Matheus Bueno, também teve uma bela oportunidade de abrir o marcador logo no primeiro tempo, após um cruzamento do Ayrton, que ele chegou chutando de chapa, né, assim no alto, exigindo aí boa defesa para o
Matheus Nogueira. Um outro grande destaque da partida foi o João Vitor, que foi o motorzinho do Guarani no primeiro tempo. Logo com 1 minuto de jogo, quase abriu o placar com a cabeceada que exigiu aí o bom reflexo do goleiro Matheus Nogueira. Aos 12 minutos também ele pegou uma bola da defesa do Guarani, saiu em contra-ataque, em velocidade para o ataque e mandou no pé da trave. No decorrer aí também teve outra oportunidade, após um cruzamento do Pacheco, ele mandou uma bola por cima do travessão. Pacheco que também teve uma boa atuação, ele teve uns bons lançamentos na partida, fez uma dobradinha muito boa ali com o Ayrton pela direita no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Ayrton trocou de lugar com o João Vitor, então o Ayrton ele atuou mais pela esquerda, mas mesmo assim o Pacheco ainda procurava ele fazendo lançamentos, e isso até gerou aí um bom lance aí de ataque para o Guarani, mas para mim o melhor em campo foi o Ayrton. O Ayrton mandou uma bola no travessão e seria responsável aí por, no mínimo, aí umas 3 assistências do Guarani, em 2 lances aí com o Caio Dantas, uma no primeiro tempo, uma cabeceada, e outra no segundo tempo, em que ele levou a bola até a linha de fundo e viu a movimentação do Caio Dantas na área, sozinho, livre, que ele chutou para a boa defesa do goleiro do Brusque. E também no lance do Luan Dias, que ele bateu chapado, foi um cruzamento também do Ayrton. Então, para mim, o melhor em campo foi o Ayrton, se apresentou bastante em campo, fazendo ótimos lançamentos, ótimos cruzamentos. Então, o Ayrton está cada vez mais ganhando espaço na equipe do Guarani. Essa é uma vitória que nos traz bastante esperanças, melhora o psicológico dos jogadores, vai dar mais confiança para eles. A torcida não abandonou o time, apesar do público ter sido abaixo aí de 3 mil. Quem está indo ao Brinco de Ouro está apoiando a equipe está sentindo isso, ganhou a partida, era disso que a equipe precisava, de uma vitória para poder tirar essa zica. E agora está chegando aí um novo técnico, o Alan Al, e espero que ele tenha sorte e competência para poder fazer esse time jogar melhor e, no final, conseguir os 3 pontos. Até jogando mal, o importante é conseguir os 3 pontos, porque o fator equilíbrio emocional a gente não estava tendo, né? Fazia boas partidas, mas às vezes levava a virada, ou não conseguia aproveitar de elementos como um jogador a mais em campo para poder ter um melhor resultado nos gramados. Valeu, torcida bugrina! Próximo jogo é contra o Ceará, na terça-feira, não dessa semana, da outra, às 21 horas, no Castelão. Tempo, o Alan Al terá suficiente para poder aplicar a sua filosofia. Um forte abraço para você e até a mais.